Olá, bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre continuidade no nosso curso de Cálculo 1 do IEM da UFRJ. Então, primeiro eu vou começar contando para vocês o plano para essa próxima meia hora. Hoje a gente vai... Primeiro eu vou fazer uma breve revisão de limites, eu vou simplesmente contar para vocês lembrar o que é o limite de uma função. Quando x tende a A, tende a um certo ponto, né? Eu vou definir continuidade, vou trabalhar alguns exemplos com vocês de funções que são contínuas e funções que não são contínuas e estudar uma propriedade que é bastante útil de funções contínuas. Antes disso, então, vamos lembrar que a gente diz que o limite de f de x, quando x tende a A, e a gente escreve dessa maneira que está escrito aqui, vai ser igual a um número L, um número, enfim, né, para a gente, um número em R, né, nos números reais, quando a gente puder tornar os valores da função tão perto do L quanto a gente queira, quando a gente se aproxima do A. Então, isso quer dizer que toda vez que você fixar um intervalo em torno do limite que você está falando que é, né, desse L, vai existir um intervalo em torno do x, aqui a gente tomou x igual a zero e f de zero é um número L. Vai existir um intervalo em torno do seu x, no caso zero, para o qual todo mundo nesse intervalo é tal que o f de x é levado nesses valores aqui, tá? Em torno do L, é levado para dentro do intervalo. Lembra então que na definição de limite a gente não se interessa no valor da função no ponto. Na verdade, ela não precisa nem estar definida nesse ponto. A gente se interessa no comportamento da função perto daquele ponto, no intervalo que contém aquele, na verdade, ponto, mas a função em si não precisa estar definida no ponto, mas sim no intervalo que contém esse ponto. Então, para limite, a gente não ligou muito para o valor da função naquele ponto. Mas para a definição de hoje, ou seja, continuidade, o valor da função naquele ponto, ela estar definida naquele ponto, é importantíssimo, vai ser o mais importante de hoje. Então vamos lembrar algumas propriedades de limites antes da gente continuar, propriedades básicas, mas que são também bastante úteis. Então, se a gente tem duas funções f, g e c uma constante, um número, né, real, então a gente vai dizer, a gente tem que o limite da soma de f e g quando x tende a A é a soma do limite de f e g quando x tende a A. E o mesmo vale para diferença. É claro que eu preciso que esses limites façam, na verdade, sentido. Se eu estou falando de um número, se o limite de f de x quando x tende a A deu mais infinito, esse limite não existe. Então, se ele deu mais infinito e o de g também deu mais infinito, eu não vou fazer mais infinito menos infinito. Não é o que a gente está falando aqui. Eu estou supondo que são dois números, bom, né, reais. O limite, então, também do produto de uma constante C por uma função eu posso sacar essa constante para fora e isso vai ser o produto da constante pelo limite. Eu sempre posso botar para fora essas constantes para depois, talvez, quem sabe, simplificar a minha vida. O limite do produto de duas funções é o produto dos limites, está no item C. E, finalmente, o item dele é um pouco mais delicado porque ele está tratando de quociente. E toda vez que a gente toma quociente, a gente tem que ficar esperto para o que está embaixo, no nosso denominador, não ser zero. Então, o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite de baixo do denominador não seja zero. Então, essas são as propriedades básicas de limite. E agora a gente está pronto para falar de continuidade, que é o tema de hoje. Então, a gente vai dizer que uma função é contínua em A, em um ponto A, se o limite de f de x, quando x tende a A, for o f de A. Então, quando eu escrevi essa definição, tem três coisas escondidas nela, né? A primeira coisa é que a minha função tem que estar definida em A. Lembra que o limite pode fazer sentido sem que a minha função esteja definida em A. Esse limite pode existir sem que o f de A exista.
Não só ela tem que estar definida em A, tem que ter um certo, bom, enfim, né, valor, o f de A, mas o limite do f de x quando x tende a A também tem que existir. Você pode muito bem ter que o limite de f de x quando x tende a A não existe, digamos, é mais infinito, ou é uma coisa que não faz sentido, mas você ter definido a função x igual a A de maneira pouco natural, de maneira mais, enfim, né? E finalmente a terceira, que eu acho que sintetiza, que é o limite do f de x quando x tende a A. Bom, a gente sabe que ele existe, a gente sabe que o f de A também é uma coisa que a gente escreveu, definiu, mas essas duas coisas têm que ser iguais. Então, são três coisas que a gente tem que ver. Primeiro, a gente verifica se a função está definida em A. Se a função não está definida em A, já para, não precisa continuar. Você já diz, se ela não está definida em A, que a função não é contínua em A. Funções que não são contínuas em um certo ponto, a gente vai falar que elas são descontínuas nesse ponto, ok? Então, assim como a gente falou de limites laterais, a gente pode definir continuidade à esquerda e à direita. E isso vai, então, se passar, é uma coisa mais fraca do que ser contínua. Eu vou dizer que uma função f, ela vai ser contínua num dado ponto A à esquerda, se quando eu tomo valores, se quando eu chego perto de A por valores menores do que A, esse limite vai ser o valor da função em A. E ela vai ser contínua em A à direita se quando eu chego em A por valores maiores do que A, esse valor está indo para o f de A. Nota que ela pode ser contínua só em um dos lados, né? A gente já vai ver alguns exemplos de funções que só são contínuas em um dos lados. E claro que para ela ser contínua, os limites laterais têm que ser iguais, o limite à direita e o limite à esquerda têm que ser iguais, e também esses dois têm que ser iguais ao valor de f em A, ok? Então, a intuição por trás de função contínua é que a gente consegue traçar o gráfico dela sem tirar o lápis do papel. Então, uma função a gente vai dizer que ela enfim, né, na verdade, contínua, a gente não vai escrever isso não é, na verdade, uma definição formal, mas é uma maneira de você sentir, de você ter alguma intuição sobre essa nova definição para você. Então, se você está lá traçando a sua função e não deu, você teve que tirar o lápis para continuar, então ela não é contínua naquele ponto. Agora, a gente definiu continuidade num ponto, né? Ela é uma coisa local. Mas a gente também pode dizer que uma função vai ser contínua se ela for em todos os pontos do seu domínio. Então, funções contínuas são, na verdade, aquelas que para qualquer ponto que você olhar no domínio, elas vão ser contínuas naquele ponto, com essa definição que eu dei para vocês nos outros slides. Então, alguns exemplos. O primeiro, eu tenho uma função que vai ser contínua. Você está vendo aqui que é a função que leva x em x mais 1. Desculpa. Ela, então, o gráfico dela está aqui. Eu tenho o eixo x embaixo, né, que é o eixo horizontal. O eixo do f de x, normalmente a gente escreve, enfim, né, o y igual a f de x, né, que é o eixo vertical. E aqui está o gráfico dela, que está marcando, né, os pontos x, f de x. Então, esse ponto aqui é o ponto 1,2, né? 1, 2. Esse ponto aqui é o ponto 0, 1. X igual a 0, f de x igual a 1. Esse ponto aqui é o ponto menos 1, 0. São pontos do gráfico. E essa função ela vai ser contínua em todos os seus pontos. Qualquer ponto que eu escolher, digamos, ela é contínua em x igual a 1. Se eu chego perto de 1, né? Aliás, desculpa, em x igual a 1 ela vale 2. Se eu escolho qualquer intervalo em torno de 2, eu consigo determinar um intervalinho em torno de 1, tal que todo mundo vai ser mapeado nesse intervalo em torno de 2. E é isso que é a definição de continuidade. Mas se você quer pensar na sua intuição nesse primeiro momento, tudo bem. Veja que eu tracei o gráfico dela, você consegue traçar sem tirar o lápis do papel, né? Agora a gente vai olhar um exemplo um pouco mais interessante, que é a função de Heaviside, que é você ligar um interruptor.
Então, ela vale 0 até t igual a 0, e em t igual a 0, ela vale 1 e passa a valer 1 daí para, na verdade, daí para frente. Então, é como você ligar enfim, interruptor em t igual a 0. Ligou a luz, né? No instante 0. Então, será que ela é contínua? Bom, depende de onde, né? Em qualquer ponto diferente de 0, ela vai ser contínua. Por quê? Bom, em pontos menores do que 0, diferentes de 0, ela vale sempre 0. Então, se eu pegar um ponto aqui menor que 0, eu consigo tomar um intervalo e para todo ponto desse meu intervalinho, ela vai valer a mesma coisa. Vai ser 0, né? E a mesma coisa, qualquer ponto maior, estritamente maior que 0, eu consigo tomar um intervalinho em torno do 1, tal que todo ponto vai ser levado ali, em 1. Então, ela é contínua. Por outro lado, no ponto 0, esse é o ponto problema. É o ponto no qual eu tive que tirar meu lápis do papel. É o ponto no qual ela tem um pulo, né? Enfim, né? Ela tem um salto. Nesse ponto, quando eu chego perto de 0 por números menores do que 0, ou seja, pela esquerda, 0 menos, né? Limite de h de t, quando t tende a 0 com um menos em cima do 0, ele é 0, né? E o limite do h de t, quando t tende a 0 por valores maiores que 0, pela direita, o limite de h de t, quando t tende a 0 com mais em cima do 0, ele é 1. Então, os limites laterais, eles existem, como eu acabei de falar, mas eles são distintos. Então, o limite de h de t, quando t tende a 0, não existe, mas os limites laterais existem e, na verdade, essa função ela é contínua à direita, porque o limite lateral à direita ele vai ser 1 e é o valor da função. Por outro lado, ela não é contínua à esquerda, no t igual a 0, porque o limite lateral é 0 e é diferente do valor da função, ok? Então, agora a gente vai ver um exemplo um pouco mais complicado, mas você já consegue ver aqui a intuição, né? Você já conseguiria, eu acho, que trabalhar ele com a sua intuição. Em quais pontos ela vai ser contínua, em quais ela não vai ser, o que está se passando. Então, eu escolhi alguns pontos, ou seja, x igual a menos 2, x igual a 1 e x igual a 3. E eu queria que a gente olhasse o que se passa nesses pontos. Bom, em x igual a menos 2, a gente tem de novo um salto. Estou tirando o meu lápis do papel. Então, a gente está vendo que quando eu chego em 2 pela esquerda, por valores menores, o f de x está indo para menos 2. Quando eu chego em 2 por valores maiores que menos 2, o valor da f de x está indo para um valor aqui maior, né? Então, o limite de f de x quando x tende a 2, aliás, x tende a menos 2, não existe, né? Os limites laterais são diferentes, ou seja, a função não é contínua em x igual a menos 2, apesar de estar definida ali. Então, eu tenho limite quando x tende a menos 2 pela esquerda de f de x é menos 2. Vamos escolher um valor aqui para esse cara. Eu tenho que o limite quando x tende a 2 pela direita de f de x é 5. Desculpa, é menos 2. Eu errei. Então, os limites laterais existem e são diferentes, né? Então, a gente podia ter checado. Bom, a função está definida em 2? Está. Vamos ver se existe limite. Não existe, porque os limites laterais são diferentes. Então, não existe limite de f de x quando x tende a menos 2. Então, a função limites laterais são diferentes e, portanto, f não é contínua em x igual a menos 2. Ok. E x igual a 1? O que está acontecendo? Bom, em x igual a 1, eu vou chegar em 1 por valores menores, ela vai para 0. Eu chego em 1 em valores maiores, ela vai para 0. O limite, quando x tende a 1 de f de x, existe.
E é o valor de f de 1, que é 0. Logo, a função é contínua. Eu não tirei o lápis, vocês estão vendo? Quando a gente traçou o gráfico aqui. Você consegue, pá, é contínua em x igual a 1. Ok. E agora? X igual a 3. Bom, x igual a 3, quando eu vou chegando perto de 3 por valores menores, a função está indo para 0. Quando eu chego perto de 3 por valores maiores, a função também está indo para 0. Então, o limite existe. Limite quando x tende a 3 de f de x é 0. É um número, ele existe. Mas esse não é o valor de f em 3. O valor de f em 3 é menos 1. Mas f de 3 é menos 1. Então, como o limite existe, mas é diferente do valor da função naquele ponto, a função não é contínua em 3. F não é contínua em x igual a 3. E, na verdade, do jeito que ela está aqui desenhada, os problemas são mesmo em x igual a menos 2 e x igual a 3. Ok? Então, agora a gente vai continuar. Eu vou fazer mais um exemplo com vocês, que eu acho interessante. A gente vai determinar os pontos de descontinuidade, ou seja, quando uma função não é contínua num certo ponto, como eu falei, ela é descontínua. Então, eu vou determinar os pontos para os quais essa função g de x, 4x mais 5 sobre x2 menos 2x mais 1, os pontos nos quais ela não é contínua. Bom, essa função, ela é uma função racional, ou seja, ela é um quociente de polinômios. Polinômios são essas expressões que são dadas por combinações de potências de x, né? Onde são potências não negativas de x. Então, por exemplo, x2 mais 3x mais 5, x15 mais 8x2 menos 16. Isso são polinômios. Funções racionais são quocientes. Eu pego dois polinômios e eu divido um pelo outro. Então, aqui eu tenho uma função racional. Funções racionais são sempre contínuas nos pontos do seu domínio. Então, essa função aqui, ela não é contínua nos pontos, na verdade, nos quais ela não vai estar nem definida. São esses os pontos que eu tenho que me preocupar. E quais são os pontos nos quais funções racionais não estão definidas? São os zeros do seu denominador. Então, o que eu tenho que fazer é olhar para os zeros do denominador dessa função. Bom, quem é o denominador? O denominador é x2 menos 2x mais 1. x2 menos 2x mais 1, a gente sabe que isso é x menos 1 ao quadrado, certo? Então, o único problema aqui é quando x igual a 1. É quando isso aqui for zero. O problema é quando x menos 1 ao quadrado for zero, ou seja, quando x menos 1 for zero, ou seja, quando x igual a 1. Esse é a única descontinuidade da função. De g de x. Então, é isso que a gente tem que fazer quando a gente esbarrar numa função racional. Ela vai ser sempre contínua nos pontos do seu domínio. Então, basta checar quais são os pontos nos quais essa função, na verdade, não está nem definida. E são esses que eu tenho que olhar. Então, a gente falou sobre funções racionais e isso me dá a deixa, então, para eu falar de quais outras funções a gente sabe que são sempre contínuas. Bom, polinômios, como eu falei para vocês, né? Bom, você pode escrever coisas do tipo, por exemplo, x5 menos 3x4 mais 2x mais 1, uma função com essa equação. Função racional, como por exemplo, né? 3x mais 5 dividido por 7x2 mais 1, que é um quociente de polinômios.
Potências, né? Por exemplo, a um certo número real, né? A elevado a x. Raízes, a função raiz quadrada de x, por exemplo. Funções trigonométricas, né? A gente lembra o seno, o cosseno, a tangente no seu domínio, todas elas nos seus domínios, né? As funções exponenciais, por exemplo, é elevado a x, e funções de logaritmo, a função log de x. Todas essas funções, por que eu estou falando delas? Porque são funções que vocês vão encontrar muito ao longo dos seus cursos de cálculo, não só no cálculo 1, mas em todos os outros cálculos e em outros momentos da sua carreira, né? Acredito eu. Então, agora eu vou falar para vocês sobre uma das grandes propriedades de funções contínuas que eu acho importantíssimas, é a seguinte, é que se eu tenho uma função contínua num ponto, digamos, em x igual a b, e o limite de uma outra função, quando x tende a a de g de x dá b, então o limite da composta, eu posso passar o limite para dentro. Isso você não pode sair fazendo com qualquer função. A gente tem certeza que pode fazer isso com funções contínuas, mas funções que não são, na verdade, enfim, né, contínuas, você pode ter muitos problemas se você fizer isso. Então, essa é uma boa propriedade, uma que vai ser bastante, bastante útil. E só para vocês terem uma ideia, vamos ver alguns exemplos, então, de como a gente pode botar isso em prática. Eu acabei de falar para vocês que a exponencial e o seno são funções contínuas. Então, eu quero saber qual é o limite quando x tende a zero de e elevado a seno de x. Aí você fica, que função você botou para mim? Bom, você acabou de ver que eu posso passar o limite para dentro da minha composta. Aqui eu tenho uma composta da função e elevado a x, certo? Eu posso dizer que eu tenho f de x igual a e elevado a x, e eu tenho g de x igual à função seno de x. E o que eu estou olhando é f de g de x. F de g de x é E, e aí no lugar de x eu boto g de x, que é seno de x. Essa é a composta. Então, como é que eu vou fazer para usar a minha propriedade? Eu vou usar a propriedade que eu acabei de falar para vocês, botando para dentro o meu limite. Então, o limite, quando x tende a zero, de E de seno de x, é E de limite quando x tende a zero de seno de x. Opa! Qual é o limite de x tende a zero de seno de x? Eu acabei de falar que seno é uma função que é contínua no seu domínio, ou seja, para todos os números reais. Seno é contínua. A gente sabe que o seno de zero é zero, então eu posso substituir ali. Seno de zero é zero e, portanto, aqui eu tenho E elevado a zero, que é 1. Que bom, a gente conseguiu calcular, então, um limite que parecia um pouco complicado quando a gente olhava na primeira vez. Vamos ver um outro exemplo, então, para a gente chegar perto do final? Então, o outro exemplo que eu quero fazer com vocês é o exemplo da raiz quadrada. Então, agora eu quero calcular o limite da raiz cúbica, na verdade, de quando x tende a 3, de 3x mais 18. Então, eu tenho essa função, essa composta de funções, vamos ver aqui, a função f de x igual a raiz cúbica de x, e a função g de x igual a esse polinômio, 3x mais 18. E eu estou compondo a função que eu tenho ali em cima, ela é f de g de x, certo? Então, para calcular, eu vou poder passar o limite para dentro, quer dizer que o limite, quando x tende a 3, de raiz cúbica de 3x mais 18, é a raiz cúbica do limite, quando x tende a 3, de 3x mais 18. Bom, 3x mais 18, tenho aqui um polinômio. Lembra que polinômios são sempre contínuos. Então, quando eu estou calculando o limite e eu já sei que a minha função é sempre contínua, basta substituir. Então, isso aqui é raiz cúbica, substituindo 3 vezes 3 é 9, mais 18 é 27. E eu botei de propósito porque eu queria ter uma resposta bonita, igual a 3.
certo? Então, agora eu queria fazer mais um tipo de exercício que aparece com vocês. E ele é o seguinte, deixa eu só atualizar aqui o tablet. E aqui tá. A gente vai considerar uma função que eu montei, tá? Por partes. Então, eu defini ela para valores de x menores que zero, defini ela no intervalo entre o 0 e 1, intervalo 0 e 1, fechado nos dois, e defini ela para x maior que 1. E eu queria saber quais são os valores de A e B. Existe só um valor para A e um valor para B, para os quais a minha função vai ser contínua. Bom, será que a gente consegue encontrar isso? Lembra que ela ser contínua quer dizer, então, que eu não tiro o lápis do papel. Então, que também o limite, quando x tende a zero pela esquerda, que eu já sei aqui pela minha expressão em cima, que é 3, tem que ser igual ao limite quando x tende a zero pela direita. Então, o valor da função no ponto zero tem que ser 3. Então, isso já me diz que a primeira coisa que eu tenho que fazer é ax mais b tem que ser igual a 3 se x igual a zero. Bom, se x igual a zero, o a não importa. Então, a vezes zero mais b tem que ser igual a 3, ou seja, b só tem uma chance, tem que ser 3. Ok? À direita, mais adiante, eu tenho um outro problema. A função que é dada por uma reta, ax mais b, ela vira uma parábola. E eu quero que elas se encontrem, que eu consiga traçar essa minha reta sem tirar o lápis do papel. E para isso eu preciso que o valor dela em x igual a 1, quando eu me aproximo por baixo, seja igual ao valor da x2, que é quando eu chego por cima do 1, em x igual a 1. Bom, a função x2, quando x vale 1, ela vale 1, certo? Eu substituo 1. Aqui, então, eu tenho que ter que ax mais b, bom, eu já sei quem é b, mais 3 tem que ser igual a 1, que é x2, quando x igual a 1. Então, eu substituo, eu tenho que ter que a vezes 1 mais 3 tem que ser igual a 1, certo? Então, a tem que ser igual a 1 menos 3, que é menos 2. E esse é o único valor que eu tenho para que eu possa traçar o gráfico dessa função sem nunca tirar o lápis do papel. Então, o seu gráfico vai ser uma reta que vai continuar como uma reta, mas agora com uma inclinação diferente, né, aqui, e que depois vira uma parábola. Mas tudo isso é sem tirar o lápis do papel. E é isso que está se passando nesse exemplo aqui. Ok? E então eu acho que agora a gente está pronto para terminar a nossa sessão de hoje e espero que todos estejam bem. E é isso, fiquem bem.